Muitas reações na natureza, nos ambientes, pessoal, eles são de certa forma previsíveis. Os engenheiros e cientistas, eles tentam entender essas reações. Então, o que que acontece? Eles criam os modelos, certo? Modelo com fundamento matemático para tentar descrever o comportamento desses fenômenos. Esses modelos eles podem ser bem simples, certo? Ou então muito complexos, certo? Várias reações são extremamente complexas, os modelos matemáticos também o são, tá? Mas qualquer modelo grande e complexo, tá certo? Ele tem origens bem simples, tá certo? Supõe-se o seguinte, as reações acontecem da seguinte maneira. Supõe-se então que você tem lá uma certa quantidade, tá, que muda com o tempo. E que essa quantidade, certo, de um dado componente, ela pode ser prevista num dado tempo utilizando algumas simples equações do balanço de material que a gente já viu. Uma expressão matemática geral que descreve o fluxo de algum material, certo, em massa ou em volume, que está mudando com o tempo, ele geralmente é escrito da seguinte maneira. Te diz que dAdt é igual a R, onde esse R é a taxa na qual esse material A está mudando no tempo, correto? Aí, agora que a gente já fundamentou todo o contexto das reações, a gente vai dar início aos tipos de reações que a gente encontra geralmente na natureza, principalmente com interesse em engenharia ambiental. Então, a gente vai começar agora com as chamadas reações de ordem zero. Tá certo? As reações de ordem zero implicam que esse R aqui, essa taxa, ela é simplesmente constante. De tal forma que se você utilizar o balanço de material, agora você vai ter o quê? Isso aqui. Resolvendo essa equação diferencial, a gente encontra que A menos A0 é igual a KT. Correto? Ou seja, o comportamento do material, certo? Da reação do material A no determinado tempo é simplesmente uma relação linear com o tempo. Correto? Você pode observar isso nesse gráfico. Tá certo? Onde a inclinação dessa reta é simplesmente o K. Tá certo? Isso aqui é um K. Era para ser um K, né? Muito bem. Existem outros grupos de reações, certo? Que são as chamadas reações de ordem 1 ou de primeira ordem. Certo? O que acontece? As reações de ordem 1, a taxa na qual o material muda é proporcional à quantidade, à sua própria quantidade. De que forma? Da seguinte maneira. Esse R agora é proporcional, certo? Na verdade ele é igual, tirando o proporcional, a uma constante vezes a concentração inicial desse material. De tal forma que agora a equação da taxa do balanço de materiais fica como? Fica K vezes A. Tá certo? Resolvendo essa equação mais uma vez, pessoal, nós encontramos simplesmente que, se a gente resolver isso com base nas derivadas, tomando as integrais dos dois lados, nós obtemos o seguinte, que o ln de A menos ln de A0 é igual a K vezes T. Então, a gente tem que o ln de A sobre A0 é igual a KT, de tal forma que A, como uma função do tempo, é simplesmente A0 e na K vezes T. Obviamente, agora já muda completamente o cenário, certo? Porque agora a relação não é mais linear, e sim exponencial. Correto? Então, você tem isso aqui. Isso aqui é para um material sendo produzido, certo? Se o material estivesse sendo consumido, então você teria
esse menos aqui, tá certo? Você teria esse menos aqui. Bom, pessoal, isso aqui são as equações das reações mais simples na natureza que a gente encontra, tá certo? Essas reações geralmente elas descrevem processos simples, como por exemplo, você abre uma mangueira no jardim da sua casa lá, você consegue estimar a taxa na qual, certo? Ou você consegue encher um balde, por exemplo, tá bom? Tá, então vamos lá. Outro tipo de reação bastante importante nesse contexto todo que eu estou apresentando são as chamadas equações de segunda ordem. As equações de segunda ordem são equações na quais esse fator R aqui, ó, ele já é proporcional ao quadrado da quantidade do material A. De tal forma que você vai ter agora aqui dA dt é simplesmente K vezes A ao quadrado. Então, resolvendo essa equação diferencial aqui, vamos resolver passo a passo para vocês entenderem mais ou menos. Então, dA sobre A ao quadrado, isso é igual a K vezes T. dt. Agora a gente integra isso aqui de A0 até A, e isso aqui de 0 até 1t. Resolvendo isso aqui, nós obtemos 1 sobre A, certo? 1 sobre A menos 1 sobre A0, isso é igual a K vezes T. Ou seja, você tem que 1 sobre A é igual a 1 sobre A0 vezes KT. Correto? Bom, supondo que já nós encontramos essa relação, as relações, certo? A relação gráfica entre a concentração do material e o tempo também é uma reta. Se você inverter, se você manter, certo? 1 sobre A aqui, então isso aqui tem inclinação K também, e intersecção aqui, aqui é um mais, tá? Desculpem, sobre A0. Então você tem essa reta aqui com a mesma inclinação K. Correto? Então essas são algumas das reações principais que a gente encontra na natureza e que alguns dos fenômenos são modelados por elas. Existem também as equações de ordem não inteira, onde esse n aqui, pode ser um n aqui, certo? Pode então ser definido. O problema é o seguinte, na natureza geralmente, muito comum mesmo ocorrerem as chamadas reações consecutivas. O que seriam essas reações? As reações consecutivas são reações que ocorrem no seguinte sentido: um material A é convertido em B, que é convertido, sei lá, em C, e assim por diante. Como modelar essas coisas? Bom, a primeira reação ela é de primeira ordem. Tá? A primeira reação é de primeira ordem. Então nós temos que dA dt, nós já sabemos que é igual a K vezes A. Correto? Da mesma maneira, se a segunda reação for de primeira ordem com relação a B, a reação geral será a seguinte, certo? Estamos entendendo o seguinte, que dB dt vai ser simplesmente K1A menos K2B, certo? Pelo que eu disse agora. Onde esse K2 ele é a constante da taxa para a reação B e para C, tá certo? Você está querendo ir de B para C, então você tem essa taxa aqui da constante de reação. Observe que algum B está sendo formado a uma taxa de K1 vezes A, correto? Enquanto o outro está sendo destruído a uma taxa menos K2 vezes B. Aqui é B, tá certo? Desculpe. Então, se a gente integrar isso de novo, sabe, fazer todo esse procedimento que eu fiz aqui em cima, separar as variáveis, integrar aquela equação diferencial simples. Então, a gente obtém a seguinte relação para B. B é, então, igual a essa expressão, correto?
Isso aqui, essa expressão, ela é muito importante na engenharia ambiental, porque ela descreve, por exemplo, como é que o nível de oxigênio em um riacho ele é analisado, certo? O déficit de oxigênio, se você substituir esse B pelo O, ele está aumentando ou diminuindo com o consumo pelos micro-organismos, tá certo? Então essa equação ajuda a gente a quantificar essas coisas, beleza? Bom, dito isso, a gente acaba então esse primeiro procedimento falando das chamadas reações, tá? Das reações que ocorrem na natureza. Façamos então um pequeno exercício mental. Então olha lá, pessoal. O exemplo é o seguinte: um caldo nutritivo ele é adicionado a uma cultura de lote de micro-organismos e a concentração é medida, certo? Em termos da demanda química de oxigênio, esse DQO aqui, tá certo? Em função do tempo. É para avaliar se os dados fornecidos, certo? Você vai avaliar os dados fornecidos para determinar se a reação é de ordem zero, de primeira ordem, ou a remoção é de segunda ordem. Determinar também a magnitude da inclinação dessas reações, aquele K lá, aquela constante, né? Então é dada aqui a demanda química de oxigênio, certo? Na cultura lá de micro-organismos, a gente está tentando determinar se a reação é de primeira, de segunda ou de ordem zero. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um gráfico. Vamos lá no Excel rapidinho e criar um gráfico. Então tá aqui, coloquei os dados aqui, vamos plotar um gráfico aqui de regressão rápido, de dispersão na verdade. Vejamos, dispersão, tá aqui. Muito bem. Então olha só, pessoal, a gente percebe que os dados estão se distribuindo dessa seguinte maneira aqui, correto? Parece ser um pouquinho curvo, certo? Mas vamos lá, vamos tentar descobrir aqui como esse exercício. Então, ó, como é uma curva, né, nós já descartamos a relação de ordem zero. Então, de ordem zero não pode ser, certo? Ordem zero. A gente marca um X. Vamos ver agora se é de ordem 1 ou de ordem de primeira ordem. Tá. Para fazer isso, vamos ver aqui a reação de ordem 1, correto? A reação de ordem 1, ela tem essa relação linear. A gente pode linearizar ela tomando os logaritmos, correto? Então vamos lá, vamos fazer isso aqui. Vamos tomar os logaritmos aqui dessa DQO. Vejamos. Vamos fazer isso aqui. Isso é igual ln de 300. Beleza, vamos arrastar tudo. Muito bem. Bom, vamos pegar isso aqui e plotar aqui nesse gráfico também. Vamos inserir aqui uma série x, t, y, ln. Essa série 1 eu removo. Então olha só, pessoal. Deixa eu só formatar esse eixo aqui. Ops. Ah, droga. Opções do eixo. Quero que comece em 4. Beleza. Então olha só, pessoal, a gente gera essa seguinte equação. Parece ser de fato de primeira ordem essa reação, correto? Vamos buscar aqui a equação. Então olha lá. Então vamos usar essa equação, certo? Aqui, vamos ver aqui no problema. Vamos ver essa equação aqui, que a gente acabou de tirar o logaritmo, vamos ver aqui.
Deixa eu pegar aqui essa equação. Menos 0,05 de t mais 5,7 0,44. Ou seja, vamos relembrar lá, ln de dQo é igual ao ln de A0, certo? Mais, linearizando, né? Ops, só um segundo. Vezes kt, tá? Então nós já sabemos que o ln de A0 é 5,744, comparando com isso, correto? Bom, então a gente sabe que o A0 vale simplesmente... Então isso vale 1,741, certo? É um intercepto, que é o nosso A0, a concentração inicial da demanda bioquímica de oxigênio, correto? Bom, se a gente tem essa inclinação, certo? A gente já tem, por exemplo, a constante, que a gente tem que determinar. Então, o K, ele é simplesmente menos 0,05. Ou seja, indicando que realmente está sendo consumido oxigênio por essas culturas. Então, a reação é, de fato, de primeira ordem. De tal forma que a gente pode escrever ela da seguinte maneira. dQo é igual a 1,741 e na menos 0,05 vezes T. Tá certo? Então, é isso. De fato, a reação não poderia ser de segunda ordem, tá certo? Porque aí, se a gente fosse, por exemplo, pegar a equação de segunda ordem, a gente ia ter que fazer um 1 sobre dQo, né? Para deixar linear, como a gente viu lá. Isso é igual a 1 sobre dQo. Botando isso no gráfico. Excluir. Adicionar. Vamos ver aqui. Ops, x da série. T. Y da série. Tá, deixa eu ver aqui o que a gente tem que fazer. Diminuir esse eixo aqui. Vejamos. Formatar eixo. Eu quero que fique entre 0,001 e 0,17. Pode ser 0,12. Então, olha só, pessoal, não pode ser de segunda ordem, porque mesmo linearizando, a gente encontra uma forma meio que curva aqui, correto? De tal forma que é melhor dizer que a reação de fato é de primeira ordem, tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Até mais.